companheiras e companheiros, eu tenho assim tenho uma grande alegria de estar aqui nessa reunião do Diretório Nacional. Primeiro, porque eu tenho de fazer aqui um registro muito importante. É o registro de um agradecimento. Mas é um agradecimento aos militantes e às militantes do nosso partido, e aos dirigentes e às dirigentes também. E aí, ao saudar o nosso companheiro Dutra, o Zé Eduardo, o nosso candidato eleito, né, hoje governador do Distrito Federal, o Agnello, a Doralice, vice lá do Amapá, o Tião, que foi eleito governador no Acre, a Ana Júlia, nossa governadora no Pará, meu querido companheiro Jacques Wagner, da Bahia. Eu estou fazendo um reconhecimento de uma experiência, de uma vivência, talvez das mais importantes na minha vida, mas seguramente de uma experiência política que foi extraordinariamente sustentada pelo maior partido de massas, eu vou dizer, do Brasil e talvez da América Latina e do mundo. Então, o reconhecimento a esse partido é porque nós tivemos esse desafio que por 3 vezes, ao concorrer à presidência da República, em cada uma das situações históricas que enfrentamos ao concorrer à presidência da República, poder dizer, sim, nós ganhamos juntos essa eleição. Então, esse reconhecimento e esse agradecimento, ele tem um aspecto pessoal meu, mas tem também o aspecto político de fazer parte de um grande projeto de construção do país, talvez, né, que terá, sem sombra de dúvida, eu vou tirar o talvez, nas próximas décadas, que será o país que nós temos uma responsabilidade enorme, que é transformar esse país numa referência histórica, no sentido de ser uma das maiores democracias do Ocidente, mas também ser um país em que nós teremos uma justiça social que implica na erradicação da miséria, o não convívio para nos tornarmos desenvolvidos, com a segregação de uma parte da nossa população em prisões, ou com a moradia de uma parte dessa população em trailers, como acontece em grandes democracias desenvolvidas hoje. Mas um país em que terá a capacidade de integrar todos os seus 186 milhões, pelos dados novos do censo, as riquezas que nós vamos produzir. Esse projeto, que é o projeto que iniciou com Lula, e que teve, por parte do Lula, toda uma experiência pessoal dele, como um líder sindical, mas um líder sindical que, diante da realidade política do Brasil, descobre que tem de fazer um partido político. E que constrói, com um conjunto de homens e mulheres, esse partido político, elabora anos e anos na oposição, fazendo uma oposição com propostas, muitas vezes, inicialmente, até imaturas, dada a falta de experiência que o partido tinha na questão de governar, mas progressivamente depurando as suas propostas, aprendendo, sendo capaz de mudar. Esse partido que teve maturidade para perceber que o Brasil era complexo o suficiente e que tinha de construir uma aliança para governar, e que tinha de se coligar, que tinha de estabelecer regras de convivência política, dado a multiplicidade e a diversidade. Esse partido
que teve um compromisso social que jamais abandonou, que teve um compromisso com todas as lutas contra a opressão. Esse partido que foi capaz de eleger um metalúrgico e que foi capaz também de eleger uma mulher, essa é uma trajetória que coloca nas nossas costas um grande desafio. Nós jamais poderemos nos repetir. A nossa herança bendita, que é a minha diferença, né, a minha vantagem quando eu olho para 2002, é que nós temos uma herança bendita. Essa herança bendita coloca diante de nós um desafio, que é o fato de que as nossas conquistas, elas não podem se repetir sob pena de nós não honrarmos o que construímos. Então, coloca diante de nós a imposição da inovação e de ir em frente, de aprofundar o que conquistamos. Bem. Olha, gente, eu andei esse país de norte a sul, de leste a oeste. Até outro dia eu estava falando para o Dutra. Tem uma coisa, porque muitas vezes ele, ou ia o Dutra, ou ia o Zé Eduardo, outras vezes o Palocci, outras vezes outros companheiros, né, encontrava os militantes, os dirigentes em cada um dos estados. Mas tem um fato que quando a gente é candidato e que está sob pressão, sobre constante escrutínio, tem um fato que é, assim, um verdadeiro abraço de mãe. É quando você desce no aeroporto, você vê lá, sem sombra de dúvida você vê, primeiro a bandeira, a camiseta, e depois, até me comove, uma imensa solidariedade. Não é que seja sempre uma multidão. Muitas vezes é uma multidão. Mas, às vezes, são só 3, 4 ou 5 companheiros e companheiras. Mas ali a solidariedade, no município menor e no maior, pode ter certeza que está lá. E pode ter certeza que te acompanha de forma determinada. Você vai para aquelas manifestações que tem aquela multidão, você vê o pessoal. Eles estarão contigo em todos os lugares. Pois é, para esse partido que eu apresento aqui o meu reconhecimento, a minha gratidão e a certeza que eu dependo desse partido para bem governar o país. Dependo da compreensão de vocês. Do esforço e da solidariedade. Dependo da maturidade política, de compreender os complexos desafios de um governo. Eu tenho certeza que, assim como nós, hoje somos pessoas muito mais experientes na ação de governo, somos também pessoas muito mais experientes na atividade política, na visão da complexa relação entre partido e governo, partido, governo e movimento social, sabendo que o fato de que tenhamos responsabilidades diferentes e características diferentes não significa que nós não tenhamos o mesmo grande projeto de transformação do nosso país.